Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Lucra Comigo é apresentar notícias, análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Cuidado com os bots nos comentários. Isso é golpe. Ok, digamos que o Bitcoin chegue a 1 milhão neste ciclo. É um ciclo absurdo, tudo sai do controle, uma bolha massiva. Poderíamos pular um ciclo? É possível. Poderíamos cair 75%, se recuperar e não atingir um novo pico? Já vimos a Nasdaq pular um ciclo. Para isso, precisaríamos ver um ciclo de bolha completo. Minha aposta é que esse é o próximo ciclo. Acho que será a grande bolha de tudo. Inteligência artificial, ridiculamente exagerada. Todo mundo conhece o jogo. Ciclo de bolha. O que aconteceria se o Bitcoin de repente disparasse para $1 milhão por moeda e todo o mercado de criptomoedas explodisse de forma selvagem quase da noite para o dia? O que acontece com os ativos financeiros tradicionais, como ações e títulos, enquanto investidores correm para pegar uma fatia da mania cripto? E quanto ao setor bancário, que sem dúvida enfrentaria corridas bancárias generalizadas e colapsos severos? Esse é um dos cenários prováveis que o fundador e CEO da Real Vision, Raul Pal, discute em sua recente entrevista no podcast New Era Finance. Embora Pal não veja tal ciclo massivo de bolha ocorrendo em 2025, ele acredita fortemente que o próximo ciclo cripto será um ciclo completo de bolha, com outras inovações disruptivas, como inteligência artificial e robótica, adicionando combustível ao fogo e mudando completamente a dinâmica da economia global. Esse cenário se alinha perfeitamente com a tese de Pal sobre a singularidade econômica ou a era exponencial, um framework abrangente que descreve como os avanços tecnológicos estão acelerando em um ritmo sem precedentes, transformando fundamentalmente economias, indústrias e sociedades. Segundo Pal, esta era é caracterizada por um crescimento exponencial impulsionado por inovações em tecnologia, finanças e demografia, levando a oportunidades sem precedentes de criação de riqueza e investimento. A marca registrada do crescimento exponencial é que ele começa devagar, mas depois acelera rapidamente, frequentemente superando as expectativas. Pal frequentemente menciona a lei de Moore, o dobro da capacidade computacional a cada 2 anos, como um exemplo histórico desse fenômeno. Por exemplo, Pal estima que a indústria de criptomoedas crescerá para níveis recordes de 12 a 15 trilhões de dólares até 2025. No entanto, ele prevê uma explosão ainda maior nos próximos 5 anos, chegando a algo entre 50 e 100 trilhões de dólares, quando a era exponencial estiver plenamente em vigor. Quando isso acontecer, Pal prevê o Bitcoin convenientemente atingindo $1 milhão por moeda e uma mudança drástica e deslumbrante na economia global. Lucra comigo, porque vamos trazer trechos dessa entrevista de Pal. Mas antes disso, tire um tempinho para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos como este. Obrigado pelo apoio e aproveite o vídeo. Isso é a liquidez global, certo? E é o que usamos, a liquidez líquida do Fed, que é outra opção. De qualquer forma, as condições financeiras que usamos basicamente são taxas mais petróleo. Essas são as 3 variáveis que realmente importam para a economia global. O petróleo tem caído, o que atenua um pouco o problema, mas o dólar disparou, assim como as taxas. Isso tem um atraso na economia, então estamos falando de um atraso no impacto nas criptos. Provavelmente veremos uma economia mais lenta no primeiro ou segundo trimestre do que as pessoas esperam. Acho que o mercado está subestimando os cortes agora pelo Fed, e eles meio que passam por essa loucura toda vez que isso acontece. Eles dizem, bem, é um e acabou ou é só um pouco, eles nunca vão fazer mais. E então, eventualmente, eles têm que fazer, porque tem 10 trilhões de dólares em dívida para rolar, assim como todos os outros países do mundo. E as condições financeiras estão muito apertadas para os chineses. Se os chineses não colocarem sua economia para funcionar, não temos mercado de exportação, ninguém compra os títulos do Tesouro. A Europa também está lutando. A Alemanha está em um verdadeiro caos. Portanto, precisamos afrouxar as condições financeiras, e todos sabem disso. Eles precisaram se segurar o máximo possível porque a inflação foi mais alta no ciclo anterior, o que custou a eleição para todos. Praticamente todos os governos na Europa e ao redor do mundo que estavam no poder durante a pandemia de Covid foram derrotados. Por quê? Porque os preços subiram tanto para as pessoas que isso se tornou insustentável. Eles estão muito nervosos com isso, mas agora temos um novo regime. A probabilidade é de que a economia esteja mais fraca do que o esperado, o que dá a eles o sinal verde que esperavam há tempos. Isso é muito semelhante ao ciclo de 2016 a 2017. As taxas subiram uma vez em 2016 e depois pararam, não subiram novamente. Na verdade,
O Fed nem mesmo injetou liquidez, mas os chineses precisaram fazer isso porque o dólar estava forte demais antes, então eles realmente tiveram que estimular sua economia. Depois, os europeus e o Reino Unido, com o Brexit, começaram a estimular também. Então, os Estados Unidos não precisavam fazer o mesmo. O mesmo aconteceu em 2014 e 2015. As taxas praticamente não se moveram, houve um pouco de afrouxamento quantitativo vindo da Europa, obviamente devido à questão bancária, ao famoso faremos o que for necessário do Draghi. Mas depois disso, o movimento no mercado cripto não precisou de uma quantidade massivamente grande de liquidez total. As pessoas se concentram demais no Fed e nos balanços, mas, desde que a liquidez global continue subindo 8%, o mercado cripto continuará crescendo 100% ao ano. É assim que funciona. Eu me preocupo com isso porque acho que as pessoas têm um viés ancorado no último ciclo. Mas, tendo observado 3 ciclos, o último foi um ponto fora da curva. O mercado cripto subiu menos e terminou mais cedo, então isso não faz sentido se for apenas o ciclo de liquidez. Acho que um ciclo de baixa volatilidade na economia cria mais disposição ao risco do que um ciclo de alta volatilidade, como foi o caso com a Covid. Podemos ter o último ciclo fácil e, então, talvez algo semelhante a 1929, onde de repente uma bolha de dívida estoura. O que aprenderam em 2008 foi um truque muito simples: desvalorize a moeda, e o ativo, visualmente, aumenta de valor. Essa foi toda a lógica do Draghi. Não podemos repetir isso porque conhecemos o mecanismo. Nos Estados Unidos, isso é impossível. Pode acontecer em países individuais? Sim, mas não nos Estados Unidos, porque eles têm a moeda de reserva e a moeda fiduciária dominante. O cenário de 1929 não pode acontecer novamente. Simplesmente não pode. Nós eliminamos essa possibilidade. Agora, digamos que o Bitcoin chegue a 1 milhão neste ciclo. É um ciclo absurdo, tudo sai do controle, uma bolha massiva. Poderíamos pular um ciclo? É possível. Poderíamos cair 75%, se recuperar e não atingir um novo pico? Já vimos o Nasdaq pular um ciclo. Precisaríamos ver um ciclo de bolha completo. Minha aposta é que esse é o próximo ciclo. Acho que será o ciclo de bolha de tudo. Inteligência artificial, exageros, todo mundo sabe como funciona o jogo. Fecha aspas. Paul sempre insistiu que as previsões de um evento no estilo da Grande Depressão, especialmente nos Estados Unidos, são irreais e completamente enganosas. Não só os Estados Unidos são uma superpotência global e o emissor da moeda de reserva mundial, mas o Fed, como outros bancos centrais, tem usado constantemente várias medidas de afrouxamento quantitativo para evitar esse cenário desde pelo menos 2008. Segundo Paul, 2008 deveria ter sido outro momento de 1929, mas foi evitado pela intervenção oportuna do então presidente do Fed, Ben Bernanke, que entendia o que deu errado durante a Grande Depressão e como usar o balanço do Fed para desvalorizar o dinheiro poderia salvar o sistema. E foi exatamente isso que o Fed e todos os outros bancos centrais fizeram. Contudo, sua solução foi apenas temporária. O que fizeram aumentou os preços dos ativos visualmente e salvou o sistema, mas essa política se tornou irreversível para sempre. A primeira rodada de impressão de dinheiro, e todas as outras depois dela, nos trouxeram a este exato momento em que é impossível para o sistema se autorregular e sobreviver por conta própria sem que os bancos centrais imprimam mais dinheiro para sustentá-lo. Então, todos os exercícios de impressão de dinheiro agora são apenas um esforço para colocar mais um band-aid em um sistema profundamente ferido, o que ironicamente piora ainda mais a situação. No entanto, os bancos centrais não podem parar de aplicar esses curativos, pelo menos até que uma solução mais permanente seja encontrada. Paul está convencido de que essa solução é a iminente era exponencial, que, segundo ele, mudará completamente o mundo em 6 anos. Aqui estão mais trechos de sua entrevista. Abre aspas. Por que os próximos anos são tão importantes na sua visão? Por causa do que eu chamo de singularidade econômica. Uma vez que você entende isso, entende por que estamos no caos em que estamos e o que está acontecendo. Tudo no crescimento da tendência do PIB é impulsionado por 3 coisas: crescimento demográfico, produtividade e dívida. Se pensarmos na Europa, onde você está, temos populações envelhecendo. Tentamos importar mão de obra, mas em todos os países da Europa há uma resistência, como, uau, isso é demais, porque temos uma população envelhecida e a sociedade resiste a muita imigração de uma só vez. Então, ficamos presos a isso. E, à medida que você envelhece, se torna menos produtivo. Essas populações envelhecendo rapidamente, basta olhar para o PIB e a tendência dele, e para a idade da população.
Japão, o mais lento. Itália, país por país, é isso. Nos Estados Unidos é melhor, porque eles têm uma população jovem. Ok. O que eu descobri, então, é que a taxa de participação da força de trabalho, ou seja, o número de pessoas na força de trabalho como porcentagem da população total, continua caindo com o tempo porque as pessoas estão se aposentando. Mas, quando você inverte a relação dívida-PIB, é o mesmo gráfico. O crescimento da dívida tem sido apenas uma função dos dados demográficos, tentando sustentar uma economia de pessoas envelhecendo. E isso acontece em todos os países do mundo. Mesma coisa. Ok, então estamos presos nesse ciclo agora. Temos toda essa dívida que acumulamos e que estamos apenas rolando. Estamos aumentando a dívida apenas para pagar os juros. Esse é o jogo. Não é um excesso de empréstimos governamentais. Eles não estão fazendo enormes gastos em infraestrutura. É apenas o serviço da dívida, que continua aumentando a dívida. Isso está criando essa liquidez e desvalorização da moeda. É o serviço da dívida porque eles não querem que o sistema entre em colapso. Você não pode deixar o colateral entrar em colapso porque o sistema está muito alavancado. Tudo desmorona, você sabe, é uma queda de 90% de tudo e o fim do mundo. Eles não vão deixar isso acontecer. Então, estamos nesse ciclo até que algo mude. Você ouve Scott Besson, o novo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, dizendo: temos uma chance, e é tentar crescer para sair disso. Ok, tudo bem, porque o crescimento do PIB é a atividade econômica que paga os juros. Não se esqueça de que o setor privado tem 120% de dívida em relação ao PIB também. Está tudo bagunçado. A questão é, podemos sustentar isso com uma população envelhecida? Parece que, comprovadamente, não. Podemos mudar um pouco, talvez. Mas, em 10 anos, algo assim, em 5 ou 6 anos, teremos uma nova coisa para competir: a ascensão da inteligência artificial. E a inteligência artificial é basicamente o conhecimento humano, mas em uma escala infinita. Podemos criar infinitamente. Já estamos vendo quão rápidos esses agentes rudimentares no Twitter são, mas eles estão surgindo aos milhares, como moedas meme periféricas. Então, vamos criar quantidades inacreditáveis de inteligência artificial, que é o conhecimento humano e as aplicações que o tornam fácil de usar para nós. Assim, não precisaremos mais de trabalhadores do conhecimento, médicos, advogados, radiologistas, ou o que quer que seja, e, em seguida, os robôs. A Amazon agora emprega mais robôs do que humanos, e isso só vai continuar acelerando. Isso significa que teremos humanos infinitos ou substitutos humanos, o que significa que, se você pensar na fórmula, se o crescimento populacional se tornar infinito, o que acontece com o PIB? Ele dispara. Mas quem realiza esse crescimento? São os agentes, as empresas de inteligência artificial. Não é o indivíduo. Fecha aspas. Raoul Pal argumenta que o mercado global de ações não pode se permitir a entrar em colapso, e os bancos centrais intervirão ao menor sinal de problemas significativos para evitar tal resultado. Ele tem consistentemente expressado ceticismo em relação a previsões de um colapso financeiro generalizado, mesmo diante de aumentos agressivos nas taxas de juros e temores amplos de uma recessão severa. Embora reconheça as falhas sistêmicas no modelo econômico atual, Paul permanece confiante de que os bancos centrais recorrerão à impressão de dinheiro para estabilizar a situação até que uma solução de longo prazo seja encontrada. Paul vê a inteligência artificial e a robótica como fundamentais para resolver desafios globais de demografia e produtividade, mas acredita que seu potencial total não será realizado até 2030. Enquanto isso, ele aconselha focar em criptoativos e ações de tecnologia, classes de ativos que consistentemente superaram o balanço patrimonial do Federal Reserve. A visão de Paul é de que esses investimentos oferecem as melhores oportunidades de crescimento no ambiente atual, enquanto o sistema financeiro navega por seus desafios. E aí? Você compartilha do otimismo de Paul de que o sistema pode suportar sem um colapso catastrófico? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários. E, claro, se este vídeo foi útil, então, lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!